mais um Fala Mestre diretamente do Centro de Comunicação Social da Unirp. No programa de hoje, nós vamos conversar com a psicóloga e coordenadora do curso de Psicologia, Juliana Ferrari. Olá, Juliana. Olá, tudo bom? Juliana, para dar início ao nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação e qual o motivo que te levou a fazer psicologia. Muito bom. Eu fiz minha graduação e mestrado na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E o que me levou a fazer psicologia, desde pequena, eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Eu tinha um tio psicólogo e ele dava também para as crianças arte-terapia. E eu sempre, desde pequena, acompanhei e sempre quis trabalhar numa área que eu pudesse ajudar as pessoas. Bacana. Juliana, para você, qual é a missão dessa profissão do psicólogo? Eu vejo que é o acolhimento, é lidar com as pessoas, tanto quem está com sofrimento psíquico, como também trabalhar na prevenção, para que a pessoa se torne mais forte, resiliente para lidar com esse mundo cada vez mais com pressão, cobrança e adversidades. Bacana. Quais são as principais dificuldades que você enfrenta nesse ramo? Olha, a profissão da psicologia, ela é muito voltada para vários setores. Uma das dificuldades é que ainda existe o estereótipo que o psicólogo cuida de pessoas que estão doentes ou que são vistas como louco. E ainda há muito preconceito. Na realidade, todos nós precisamos de psicoterapia, pelo menos para autoconhecer, que é um ponto importante da inteligência emocional. Infelizmente, muitas pessoas têm preconceito de falar que faz psicoterapia ou que precisa de uma psicoterapia. Entendi. Como você lida com casos de preconceito? Quando alguém vai até você e você sente um certo preconceito, como que você lida com essa situação? É muito tranquilo, né? Porque quando a gente entende o indivíduo porque ele tem um preconceito, você conversa abertamente e explica o que vai fazer, como que é e mostra o seu trabalho. Quando às vezes o preconceito vem pela falta de conhecimento. E quando você explica as funções, o que pode levar, fica tudo mais tranquilo. Bacana. Juliana, eu queria que você falasse também para nós quais são as alegrias e a satisfação que você tem de estar nessa profissão. Eu sou muito realizada profissionalmente. Quando a gente tem retorno, feedbacks, quando a pessoa trabalha, nossa, você ajudou, através das nossas conversas, das nossas sessões, eu sou uma pessoa mais realizada, mais tranquila, mais feliz. Isso é bastante gratificante. Bacana. Juliana, tem uma questão que todo mundo se pergunta, é a diferença entre o psiquiatra e o psicólogo. Então eu queria que você explicasse um pouquinho para nós essa diferença. Ótima pergunta. O psiquiatra é um profissional que faz medicina, 6 anos, e depois ele faz a residência em psiquiatria. O foco do psiquiatra é trabalhar nas questões da doença, alguns transtornos, algumas fobias, e ele trata com principalmente a medicação. O psicoterapeuta é um profissional que faz 5 anos de psicologia e ele atua na área clínica, faz uma área da psicologia que é a parte clínica. Entendi. E o foco do psicoterapeuta é trabalhar com a causa, né? O que levou à doença. Por que você está com esse transtorno, com essa fobia, com algum sofrimento relacionado à causa, ao fator da causa. Entendi. Você citou a respeito do preconceito, mas além do preconceito, existe mais alguma causa, alguma situação que no nosso país dificulta de atender mais as pessoas, de divulgação do trabalho do psicólogo? Sim, é uma área que está em constante expansão, ainda tem que abrir muito, e eu vejo um grande diferencial da psicologia é a possibilidade de trabalhar em grupos. Então, está sendo uma área muito próspera
você trabalhar em grupos, desde a psicoterapia, na área da saúde, na área social, na área organizacional, você trabalhar com grupos. Então, dá mais acesso à área da psicologia para as pessoas. Entendi. Juliana, hoje em dia é comum falar que a doença do século é a depressão. Lógico que é tratável como uma doença. Mas tem como tratar isso na psicologia, em questão da depressão? A pessoa descobriu o que levou a isso? Quais são os procedimentos ou como um psicólogo se comporta diante dessa doença do século que a gente fala? Isso é muito comum, né? Dependendo, geralmente, do transtorno depressivo, o mais indicado é você trabalhar, dependendo quando a gravidade é muito alta, você já está extremamente doente com esse transtorno, geralmente é recomendado a psiquiatria com uso de medicamento mais a psicoterapia, os dois. Quando você tem comportamentos depressivos, quando você começa a perceber-se estranho, mais deprimido, com características de culpa, ou seja, os primeiros sintomas da depressão, quando a pessoa já busca um psicoterapeuta nessas situações, a chance dele trabalhar e ficar melhor é muito maior com a psicoterapia no início. Entendi. Quais são as grandes diferenças em lidar com o paciente criança e o adulto? Muito boa. Na psicoterapia, na área da psicologia, se for a psicoterapia, nós trabalhamos com crianças através do brincar, né? Então a gente chama a caixa lúdica, que tem vários tipos de brinquedo, e através desse cenário, porque a criança coloca o seu mundo interno através do brincar. Então, é através dessa ferramenta que a gente trabalha com crianças, diferentemente do adulto, que a gente trabalha a comunicação, a conversa. Além de você trabalhar com a criança, também você conversa com os pais, ou não? Sim, só com a criança? Também com os pais. Crianças e adolescentes também com os pais. Entendi. Os métodos, além de conversa em questão, assim, quando são os pacientes adultos, também envolve, além da conversa, envolve outro tipo de método, como, não sei, música ou em questão de respiração, trabalhar a respiração? Sim, existem várias áreas, né, de você trabalhar como terapias alternativas. A psicoterapia tem várias linhas, né, de teóricas. A gente tem a psicanálise, a comportamental, a fenomenológica existencial, sistêmica. A gente tem a haitiana, que trabalha também as questões corporais e de respiração, dentro da psicologia clínica. Porque a psicologia, as pessoas têm um estereótipo que o psicólogo, quem faz psicologia, é somente psicólogo clínico. Existem outras áreas. Muito bem, Juliana. Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí, o Fala Mestre volta já. Quer contribuir com a preservação da água? Comece no dia a dia. No banho, feche o chuveiro enquanto se ensaboa. Assim, você economiza 48 litros de água. Aproveite e faça xixi no banho. Reduzindo uma descarga, você economiza 20 litros de água. Feche bem as torneiras. Uma torneira pingando desperdiçará 46 litros de água por dia. Colabore, adote o uso social da água. Estamos de volta com o nosso programa Fala Mestre, recebendo aqui nos nossos estúdios a professora e coordenadora do curso de Psicologia, Juliana Ferrari. No bloco anterior nós estávamos falando sobre os métodos utilizados, né, com os pacientes. E agora eu queria que você falasse para nós, professora, um pouquinho a respeito das outras áreas que o curso de Psicologia abrange. Muito bom, porque as pessoas têm um estereótipo da área clínica. Além da área clínica, existe a área organizacional, que trabalha com instituições, organizações, empresas. A área social. A gente tem a área hospitalar, a área da saúde. A área jurídica, também uma área.
A gente tem a psicologia do esporte, que vem crescendo, e outros tipos da área da psicologia que vem trabalhando, só com intervenções de grupos, só com adolescentes, com crianças e adultos. Bacana. Juliana, você é coordenadora do curso da Unirp. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os objetivos que o curso disponibiliza para os alunos. O objetivo do curso é você fazer toda a fundamentação e conhecimento dos conteúdos da psicologia, conteúdos teóricos, desde as linhas da psicologia, as áreas da psicologia, acrescentando a escolar também, a psicologia comunitária, todas as áreas da psicologia. E também a caracterização com a prática, em que o aluno vai ter estágios práticos em todas essas áreas. Bacana. Juliana, está tendo também, o curso está oferecendo atendimento à população. Eu queria que você falasse como está sendo essa experiência para os alunos. Quando a gente chega no último ano, né, a psicologia na Unirp, a gente tem duas ênfases. O aluno no último ano escolhe, no 9º e no 10º período, ele vai escolher uma ênfase ou estudar as duas ênfases, que é a área organizacional e a clínica. Na clínica psicológica da Unirp, essa experiência com os alunos está sendo fantástica, porque o aluno pode aplicar na prática o que ele viu na teoria. Então a gente trabalha desde o acolhimento e triagem com os pacientes, que são feitas pelos alunos com a supervisão dos professores. A gente trabalha com psicodiagnóstico, com avaliação psicológica, que eles já viram os testes, vão fazer uma avaliação psicológica, com as psicoterapias propriamente dita e também a orientação profissional, que eles viram a teoria e vão aplicar com os seus pacientes, principalmente o foco da orientação, os adolescentes. No curso, quais são as principais dificuldades que os alunos enfrentam? Às vezes eles dizem assim. Como assim? Me explica. A dificuldade que eles encontram, ou é na parte clínica, ou é na parte organizacional, onde eles encontram mais dificuldade que você observa? Eu vejo que no 6º, no 7º, no 8º, eles começam a fazer estágio. Estágio supervisionado básico. Principalmente, eu vejo a maior dificuldade no 6º período, quando eles começam o estágio e eles buscam assim, nossa, onde que eu vou fazer, que área que eu vou escolher? A gente tem 3 grandes ênfases, a organizacional, a clínica e a área da saúde e a social escolar. Então, ele escolhe no 6º período uma dessas 3. E para buscar esse estágio, para começar, eu vejo uma grande momento de estresse por parte desses alunos, porque é algo novo, né? Por ser algo novo. Qual é das 3 áreas que eles escolhem, assim, mais? Os alunos vão fazer as 3 áreas, vão passar pelas 3 áreas até para entender na prática como que é, porque uma coisa é você estudar a teoria, outra coisa é você vivenciar na prática através da observação das relações, tanto na área organizacional, saúde, ou social, clínica. Então ele vai escolher as 3 áreas no 6º, 7º e 8º período. Então ele passa pelas 3. Bacana. Juliana, no seu início de carreira, assim, o que mais chamou a sua atenção? O que você mais assim se maravilhou no seu início? No início, quando eu fiz a psicologia, eu fiquei um pouco resistente com a área clínica, porque eu achava que eu poderia trabalhar com mais pessoas e não ficar atendendo uma pessoa. E aí foi quando eu comecei a fazer um estágio voluntário num centro de ecoterapia com crianças deficientes por meio do cavalo. Eu fiz esse estágio lá no Parque da Água Branca, em São Paulo, que eu estava em São Paulo, e depois de formada eu comecei a trabalhar nessa área e fazer pesquisas no meu mestrado sobre o papel da psicologia na ecoterapia. Nesse tempo de estágio, teve alguma experiência que foi marcante para você com as crianças? Alguma história? Ai, sempre teve. A cada semana a gente descobria e se encantava com uma peculiaridade da criança. Eu lembro que eu atendia uma criança autista e ela tinha um comportamento extremamente agressivo. E a maior dificuldade
do autismo, que hoje a gente chama de espectro autista e não autismo, era que eles têm dificuldade social. E uma sessão de ecoterapia me marcou que esse praticante, ele começou não só a interagir com o cavalo, que era uma ferramenta, um elo muito grande, mas ele começou a responder às atividades que a gente trabalhava. Ele tinha o espectro autista muito severo e mesmo assim ele conseguiu atender e se despertar pelas atividades que a equipe interveio. Então isso pra gente foi uma vitória. Juliana, falando aí no meio do autismo, você acredita assim que no início, né, teve muito preconceito, tinha muito preconceito da família. Hoje, no seu ponto de vista como psicólogo, existe ainda esse preconceito? Ou a família que tem um membro, um filho, assim, que tem autismo já é mais consciente e ajuda a criança ou o adulto, o paciente em si? Eu vejo que hoje a gente tem muito mais acesso à informação. E quando a gente tem mais acesso à informação e conhecimento, a gente tira um pouco o pré-julgamento. E esse preconceito, ele é diluído. Hoje as famílias são muito mais orientadas quando, não só quando a criança nasce e começa com alguns sintomas diferentes, você tem muito mais acesso ao diagnóstico precoce hoje, não só do espectro autista, mas também qualquer outra deficiência. Então, os pais são muito mais orientados hoje e trabalhados hoje do que antigamente. Então, isso facilita a lidar com esse filho, vamos dizer, com algumas características diferentes de outras crianças. Entendi. Juliana, para finalizar o nosso programa, eu queria que você falasse assim, na verdade, assim, desse um conselho, ou que conselho você daria para quem quer estudar psicologia e aqueles que estão se formando esse ano? Eu vejo assim, a psicologia, ela é uma área diferenciada no sentido de você entender a alma humana, de você entender o outro enquanto outro, nessa relação empática. Quando você tem essa compreensão do outro, a gente consegue ajudá-lo muito mais. E esse olhar, essa escuta psicológica, não só auxilia com os alunos, né, na prática profissional, mas as pessoas que fazem psicologia têm uma área muito grande de atuação. Então, é assim, você vai conhecendo várias áreas e você se encanta, porque é um olhar diferente sobre o indivíduo, sobre a potencialidade humana, sobre o que a gente pode auxiliá-lo em cada etapa. Juliana, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você. Muito obrigada a você, nós ficamos por aqui e até mais.